dizendo que os advogados são psicopatas? Não. Mas para certas circunstâncias específicas, o cara tem de ser psicopata, seja para entrar em determinados casos, seja para forjar determinadas situações. A gente viu isso no Bacef, advogado da família Bolsonaro, estava lá escondendo Queiroz, mas ele cria todo um argumento que é tão inteligente quanto criminoso, né? Para falar de casos desconhecidos. Aquele caso lá do goleiro Bruno, aquele monte de advogado noiado, querendo aparecer. E aí a gente tem agora feições disso no caso de ter uma família tradicional e poderosa e influente no Rio de Janeiro, onde o pai, Coronel Jairo, e o filho, Dr. Jairinho, comandam. Isso é documental, isso é processual, isso está nos autos. Aí o advogado olha para aquilo tudo e entra na situação para defender o Jairinho, o diminutivo de Jair, o Jairinho. Ele entra lá para defender essa figura, beleza? Só que um advogado que não tem veia psicopática vai entrar nisso para dizer: eu quero a verdade, e não para montar uma verdade. E é o que aconteceu no começo da história. O advogado entrou e quis construir um depoimento do casal. Estamos falando de uma cultura machista, patrimonialista, misógina, de uma família perigosíssima, de um menininho que cometeu um crime psicopático. E aí eles pegam o quê? Pegam a mãe e põem dentro disso. E os crentes bravos comigo na internet não conseguem entender isso. O que eles fazem? Eles saem catucando mau caratismo na mulher. Eu preciso de quê numa situação dessa? Eu preciso deixar essa mulher falar, porque é com ela falando que ela vai se defender, e é só a gente ir atrás das provas que ela está falando. Mas não, as pessoas ficam irritadas. Não, os dois cometeram crime, mas ela, os dois fizeram isso, mas ela, porque ela tinha que ser uma mãe perfeita, ela tinha que ter protegido o menino de qualquer jeito, embora tudo esteja muito claro que ela estava lutando para ser assim. Mas o que eu quero falar com você rapidamente neste dia é que já saiu uma notícia aí que os advogados do Jairinho falaram assim: olha, as coisas não são como foram publicadas. Aí, as mesmas redes sociais que estão ridicularizando sistematicamente a mãe, mesmo tendo provas de que ela não era essa mulher horrorosa, assassina, são as mesmas páginas. E agora? Será que ele vai enterrar de vez a Monique? O homem nem falou, os advogados, né, suspeitos por estarem defendendo ferrenhamente esse tipo de, quando eu falo assim, né, porque é uma bolha imensa na qual tem uma mulher envolvida. Eles nem falaram, já tem a credibilidade da população. Olha, será que o que o Jairinho vai falar vai destruir de vez a Monique? Gente, misericórdia, eu estou falando aqui com gente que se considera adoradora de Jesus. Vamos reparar nos nossos corações. Eu sei que mulheres cometem crimes porque mulheres são seres humanos, mas toda vez que você tem uma estrutura milenar misógina, numa família decana, quase que eu falei línguas estranhas, decana que há décadas atua poderosamente, desde lá os tempos daquele bicheiro, né? Aí acontece um crime em relação a essa família. Por que a nossa tendência é ficar caçando crime na mulher? De repente ela é uma criminosa, mas por que a gente não pode deixá-la falar? Por que a gente fica tentando deixar homem falar? Ela está tentando falar, não, tomara que não vai falar, que não vai falar, tomara que seja impedida. Aí os outros só insinuaram que talvez Jairinho vai resolver falar. Nossa, o que será que ele vai fazer? Será que vai ter uma reviravolta? Que reviravolta, gente? As coisas estão dadas. Como é que você sabe que estão dadas? Por tudo que eu já conheço no dia a dia. Eu já atendi inúmeros casos, por exemplo, é possível que um homem violento ou não violente as crianças, ou consiga deixar a mulher não perceber isso? É possível e acontece muito mais do que vocês imaginam. Enquanto está todo mundo aí chocado porque o menino acabou morrendo, por isso que o caso veio a público, eu sei de milhares de casos e aí de pessoas hoje adultas que vêm a gente, seja no consultório, seja no dia a dia, seja em outras funções sociais que a gente exerce, dizendo de coisas que aconteciam detalhadamente debaixo dos narizes de suas mães e a mãe não percebia. Em outra situação,
o criminoso era perfeito demais, a mãe estava ali do lado, dormindo do lado, tudo acontecendo, e a mãe não percebia, não é porque ela era uma mãe má e nem porque ela estava com ganância, né? Não percebiam porque o criminoso, igual o caso aí do Dr. Jairinho, ele é muito perfeito, ele é um cara gentleman, ele é de família influente, ele é de pessoas que têm credibilidade, de pessoas que foram inocentadas em outros crimes, ainda que continuaram sendo criminosos, mas a mulher não tem como perceber isso assim de uma hora para outra, não. Né? Nossa, se eu fosse contar para vocês as inúmeras situações que eu já atendi, que as coisas são assim, que a própria pessoa fica assim, a perfeição do que esse cara fazia era tão perfeita que até eu fico me perguntando se não era coisa que eu inventei da minha cabeça. E o menino, por mais que ele tentasse dizer alguma coisa, você vai ver que várias pessoas, incluindo o pai dele, não conseguiam discernir se aquilo era algo de uma frustração de uma criança, se era algo que o cara tentava encobrir, se era algo que a mãe realmente não estava percebendo. Tem aquele episódio que as pessoas se agarram, porque a mãe ficou sabendo 4 horas, você voltou para casa às 7, porque naquele ínterim o criminoso tratou de fazer ela não pensar que a coisa fosse tão grave assim. A babá disse alguma coisa, mas não dizia tudo, porque a babá era da confiança da família. Tem uma outra acusação que eles fazem de graça em relação a Monique, né? Ah, ela fez isso tudo porque ela é gananciosa, estava pensando em dinheiro, e aí eu tenho respondido e tenho recebido couro. Pois é, mas se ela também tivesse ido para um pé rapado da vida, e esse pé rapado matasse o filho, olha o que deu, tá vendo? Saiu de um casamento maravilhoso com o Leniel, e só porque dava fim de fazer sexo, quer dizer, se ela tivesse se relacionado com o pobre, é porque ela estava doida para dar. Como ela estava se relacionando com o rico de família influente corrompida do Rio de Janeiro, é porque ela é gananciosa. Ou seja, as acusações contra a mulher estão sempre prepostas, estão sempre a priori, estão sempre dadas pela estrutura que nos habita. E quando eu falo nos habita, habitam homens e mulheres. E o que me assustou nessa página cristã é a quantidade de comentário de mulheres, com raiva de eu estar apresentando argumentos que talvez provem que a Monique, qual foi o crime que ela cometeu? Mentiu no primeiro depoimento, mas até nisso ela tinha de ser contemplada, porque ela mentiu que ela estava sob os auspícios, a supervisão, as ameaças da família do coronel Jair, o Jair, vamos falar de psicanálise aqui, coronel o Jair, que na verdade é o coronel Jairo, pai do doutor Jairinho, que tem mancomunações com o Jair do Planalto. Ela estava ali sob aquela família poderosa. E aí, se eu tivesse meus outros parentes sob suspeita, que eu também já atendi casos assim no meu consultório, mulheres que tinham outros parentes sob suspeitas e elas tiveram que mentir para poupar a vida deles, uma vez que também nós sabemos, a justiça por vezes acaba agindo de maneira clientelista, sim. Não estou dizendo que esse advogado e esse delegado e o pessoal do Ministério Público façam isso, mas nós temos até notícias famosas no Rio de Janeiro onde isso acontece, até na família do presidente. Nós temos lá procuradoras que agem em favor do filho do presidente, porque eu não posso suspeitar de que no meio disso tudo há pessoas agindo em favor da família do coronel Jair ou Jairo. Por que eu não posso suspeitar? Eu corro risco de vida até de estar falando isso, mas nós sabemos que essa é a realidade. Então quando a gente tem essa realidade tão na nossa cara, o que nos faz insistir, persistir e até matar para ver uma mulher se lascando, porque ela é que tem que ser a mãe má dessa história? A gente precisa olhar isso. Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vá às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!